Bom, boa noite a todos. Meu nome é Marcelo, eu dou início a mais um bate-papo, né, nesse projeto de extensão tão incrível que é o Conexão para FIAP, que tem como intuito trazer em evidência todos os projetos, né, e trabalhos realizados dentro do Profiap que geram impacto nas organizações. Bom, hoje a gente tem uma convidada também muito especial, que eu, né, e todo o Profiap tem uma honra em poder ouvir ela dizer um pouco mais do projeto que gerou tanto impacto, né? Mas a nossa convidada é bacharel em Secretariado Executivo Trilingue pela Universidade Federal de Viçosa, é mestre em Administração Pública pelo mestrado profissional em Administração Pública em Rede Nacional, nosso Profiap, é assistente em administração na Universidade Federal de Viçosa e também é estudante de doutorado em administração também pela UFV, ou seja, essa é a UFV de carteirinha. Bom, seja muito bem-vinda, Ludmila. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos pelo convite, pelo carinho. Pretendo, né, de alguma forma, colaborar com esse projeto tão interessante, tão incrível, que é esse bate-papo, né, para trazer em foco os nossos trabalhos, né, o que a gente desenvolveu durante o Profiab. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada. Ludmila, então para a gente já iniciar, conta para mim um pouco, né, para a gente, qual foi o tema da sua dissertação e se isso teve alguma relação com a sua atuação, né, de planejamento e orçamento. Isso. Então, antes eu preciso, né, contextualizar que a minha dissertação ela foi desenvolvida no ano de 2016, né? Que eu entrei no Profiap em 2016 e aí eu trabalhei com essa dissertação em 2016 e 2017. E aí, né, tem um contexto histórico, né, e até tecnológico, que na época surgiu uma fagulha, uma insatisfação para mim, né, em relação a essa parte da gestão do conhecimento, né? Então, o que aconteceu naquele período? Eu trabalho na Projetoria de Planejamento e Orçamento desde 2015, como servidora. Só que antes eu trabalhei como estagiária, em 2011. E aí, quando eu vim como estagiária, a gente tinha uma equipe aqui na Pró-Reitoria, e depois, quando eu vim como servidora, a equipe já tinha sido renovada quase que 90%. E aí a gente sempre tinha essa dificuldade. Ah, mas como faz isso? Ah, liga para fulano, liga para ciclano, para beltrano. E aí já tinha essa inquietação, né, de que a gente não tinha essa gestão do conhecimento, a gente perdeu muito conhecimento tácito, né? E aí eu ficava assim, como que a gente vai transformar esse conhecimento tácito, né, que foi com servidores assim, de muito tempo na casa, que desde o início da pró-reitoria, servidores com em média 24 anos de pró-reitoria, e aí com essa renovação e com esse conhecimento todo indo com eles, surgiu essa ideia, né? E aí o Profiap, né, o primeiro ano das disciplinas, a gente conhece muita coisa, muitas teorias, e aí a gestão do conhecimento estava em alta, né? Naquela época, usei como base um modelo do Batista, que ele publicou em 2012 na administração pública, e falei assim: eu acho que isso é legal trazer aqui para a Pró-Reitoria, né? Trazer para a UFV. Então, assim, foi isso. Tinha tudo a ver com, né, com o meu trabalho, com o que eu exercia na época, com o que eu conhecia da PPO, né? Se for pensar, eu estou na PPO desde 2011, né? Desde estagiária, né? Tive um tempo fora em outro trabalho e em outro setor, aqui dentro da UFV mesmo, mas era uma inquietação que eu tinha. E algo também que sempre me incomodou no serviço público era a personalização das demandas. Né? Quando você liga para um setor e aí, não, só fulano de tal faz isso, sabe? Isso me incomoda muito, porque eu acho que o conhecimento, ele é da organização, né? É lógico, a gente tem nosso, né, nosso conhecimento pessoal, né? A organização investe na gente, e aí a gente tem que tentar ao máximo transformar tudo em processo. Que aí foi isso, né, que a gente tentou, pelo menos sinalizar alguma coisa, né, naquela época, que era muito diferente. A gente não tinha tanta tecnologia, né? Ainda não tinha o marco da governança digital, enfim. E aí, de lá para cá, muita coisa mudou.
Entendi. Então, só para a gente falar para o pessoal, o tema da sua dissertação, então, foi? Foi gestão do conhecimento na Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento. Aí foi uma análise, né, a partir da percepção dos servidores. Eu fiz uma entrevista com esse grupo que saiu, né, e com o grupo que estava recente. Então, eram servidores de média 24 anos de casa e servidores de média 2, 3 anos de casa. Entendi, Ludmila. E falando um pouco de impacto, quais foram os principais achados da sua dissertação, né, sobre a gestão do conhecimento na Pró-Reitoria? Então, quando eu fiz as entrevistas, o que era assim, unânime, tanto, né, na antiga geração, que eu falava geração, não sei, não lembro se era geração 1 ou geração 2, eu usava uma denominação que eu não vou me lembrar, mas vamos colocar a geração 1, o dos que saíram, né, e a geração 2, os atuais. Então, tanto na geração 1 como na geração 2, eles reconheciam essa importância, reconheciam a necessidade, mas faltava ferramenta. Então, assim, quando a gente fez, né, essa comparação com o estudo de Batista, a gente percebeu que estava no nível 2 de maturidade de gestão do conhecimento. Naquele momento em que não existe ainda, mas existe um esforço, uma vontade da equipe, né, de realizar. E todos estavam preocupados com esse risco da descontinuidade, né? Além né, das pessoas saindo, não era simplesmente servidores, assim, eu não sei como que eu vou falar sem parecer assim, puxa-saco, mas são servidores referência na casa, né? Os servidores que saíram da Pró-Reitoria. Gustavo Sabione, Zélia, Eduardo, Yolanda, são pessoas que passaram uma vida aqui na universidade e que construíram muita coisa, mudaram muita coisa, trouxeram muita inovação. Então, houve essa dificuldade, né? Esse reconhecimento, né, da importância desse conhecimento ficar na universidade, houve essa percepção de que podia ter alguma descontinuidade, né, que é o que realmente estava acontecendo, e a gente percebeu que muita coisa estava acontecendo na base da informalidade, né, e que a gente estava repetindo os mesmos erros. Então, o servidor que entrou para ocupar o cargo que a Zélia, por exemplo, ocupava, pegava o jeitinho que a Zélia fazia, né, trazia o jeitinho dele, mas só ficava naquilo, só ficava naquela pessoa. Então, assim, a partir disso, a gente começou a utilizar umas ferramentas que na época eram muito simples, né? POPs, etc., e que foram lacunas apontadas no projeto, inclusive essa questão tecnológica. Eu tive um orientador da área de TI, que foi o professor Carlos Goulart, ele era da informática, eu acho que ele é professor ainda, assim, na casa. E aí, na época, acho que ele era assessor ou pró-reitor de gestão de pessoas. Então, assim, algumas lacunas a gente identificou na época e que estão sendo sanadas hoje, né? A gente teve a implantação do SEI, né? Que é um sistema nacional de gestão de processos, de documentos. Eu acredito, né, que as coisas não são por coincidência, né? A história fala pela gente. Eu entrei como presidente da Comissão de Implantação e Gestão do SEI, justamente por esse interesse. Imagino que esse trabalho ajudou muito, né? Então, assim, o que a gente fez, né, depois que a gente implantou o SEI? Justamente essa formalização dos processos. A gente sentou com pessoas responsáveis de cada setor. Então, o trabalho que nasceu dentro da PPO, né, com algumas ideias dentro da PPO, eu não vou falar que foi coisa somente minha, claro que não, porque a instituição é enorme, né? A gente é uma fagulha, digamos assim, né? E depois a gente, com servidores de cada setor, que a gente, né, chamava os donos dos processos, a gente foi mapeando os processos, vendo a questão dos procedimentos, os próprios documentos oficiais, né? A gente padronizou. Então, hoje, quando você vai pegar no SEI, algum documento específico da diretoria financeira, por exemplo, algum pagamento, já vem o documento pré-preenchido, só para, né, inserir os dados específicos, enfim.
Então, a gente formalizou de algum jeito, né? E padronizou alguns processos que já aconteciam e que ficavam muito no cunho pessoal, né? É lógico que ainda tem muita coisa para fazer e, obviamente, questões externas influenciaram muito, principalmente a Covid, né? Que, infelizmente, foi um desastre, uma catástrofe, enfim. Mas foi um episódio que fez com que a gente melhorasse muito os nossos processos internos, né? Tirasse um pouquinho essa pessoalidade, formalizasse algumas coisas, que a gente trouxesse muita coisa para o digital, né? Então, eu acho que isso fomentou até o interesse dos servidores em participar. Porque uma barreira que a gente percebeu muito no trabalho foi essa questão da... Ai, como é que fala? O modo da organização pensar, me fugiu a palavra no momento, mas assim, como que a UFV sempre agiu? É uma instituição assim antiga, né? A gente vai fazer 100 anos e com alguns preconceitos, algumas barreiras a serem, né, quebradas. Então, na época, a gente percebeu que uma das dificuldades dessa gestão do conhecimento era justamente isso. Um pouco de vaidade do servidor, né, o jeitinho institucional, né, que tinha muito essa pegada pessoal, e com essas questões que aconteceram, a Covid, enfim, as coisas foram um pouquinho mais formalizadas, né, por meio dos processos. Entendi, Ludmila, muito bom ouvir isso. E falando em resultados, né, conforme você disse, esses resultados estavam previstos desde o início ou foram surgindo, né, a partir da análise das percepções dos servidores, conforme você disse? Então, quando a gente faz uma pergunta de pesquisa, geralmente a gente já tem a nossa vivência, né, o nosso preconceito, a gente já acha que vai achar a resposta, né? Acha que Sim. já sabe, né? De acordo com as hipóteses, os pressupostos que a gente levanta na pesquisa. Só que eu fiquei positivamente surpresa com o engajamento dos servidores que estavam saindo, né? Por serem servidores já de casa, né? Com muito tempo de vivência. Carreira. Sim. Eu já imaginava, a cultura veio, a cultura organizacional. Eu imaginava que eles tinham essa cultura organizacional, que é um preconceito que a gente tem de que a UFV é enraizada, né? Enfim. E não, eles foram super receptivos, super abertos. Conheci muita coisa. Foi assim, a pesquisa qualitativa, né? As entrevistas em profundidade, elas elas permitem, né, que a gente de fato conheça as pessoas, faça perguntas, né, que às vezes não estavam né, previstas no questionário, mas que vão, né, direcionando na pesquisa. E assim, as pessoas foram muito honestas, muito sinceras. Não sei se é porque já me conheciam, né, quando eu tinha sido estagiária, mas esses resultados, apesar, né, de eu já ter alguma noção de que das necessidades, né, que eu tinha anseio de melhorias, o fato principalmente desses servidores do grupo 1 corroborarem essa necessidade foi muito interessante. Quebrou assim uma barreira, um paradigma de que eu achava que as pessoas queriam levar aquilo para casa, tinha aquela vaidade da gente ter que ficar procurando, se sentir útil, né? Que é do ser humano, né? A gente tem isso, a gente quer ser útil, a gente quer ser procurado, enfim. Eu respondi a pergunta? Que eu acho que eu divaguei. Respondeu. Respondi? Não, respondeu. E não só ela, como as próximas, né? Que eu ia te perguntar sobre os desafios. Se você teve algum desafio em relação aos servidores, se eles tiveram dificuldade, né, em aceitar, em relação à cultura organizacional, mas pelo que você me falou, te surpreendeu, né? Sim, me surpreendeu. Só que, assim, eu tive alguns desafios de cunho, assim, operacional, né? O CEP é uma barreira, né, que a gente precisa desmistificar, né? Porque a gente já vai com muito medo para mandar pesquisa, enfim. Não é tão difícil assim, né? Como a gente imagina, como pintam para a gente.
Questão de tempo, porque o mestrado ele é muito rápido, né? A parte de pesquisa a gente fica com 1 ano, né? Até finalizar as disciplinas. E aí a ideia de pesquisa ela não, assim, não vem com tanta facilidade assim. A carga de leitura também demanda muito. Como eu falei, eu usei a gestão do conhecimento, que era uma teoria recente, né? Um conceito, na verdade, recente, mas eu tinha que me embasar numa teoria já bem consolidada. E aí, na dissertação, eu me basei na teoria institucional. Então, assim, é muito material para ler, muita referência, né? Mas em termos práticos, eu não tive muitas barreiras, não. As dificuldades foram mais operacionais, assim. Eu acho que na implantação, realmente, não foi uma dificuldade, foi uma mudança. Porque eu terminei a dissertação em 2018. E aí foi um ano que a gente teve uma troca de gestão aqui na UFV. E na pró-reitoria não foi diferente. Então, a gente tinha um gestor que já estava há 12 anos com a gente. E veio uma pessoa completamente nova, né? Que iniciou em 2019. Então, assim, a equipe não estava muito apta para mudança naquele momento, porque estava aquela questão, se vier um chefe novo e não vai querer, enfim. Só que, assim, também fui positivamente surpreendida, porque o Evandro, assim que chegou, ele reuniu. Hoje eu ocupo o cargo de assistente técnica, na época eu era chefe de expediente, então, assim, foi uma promoção, né, digamos assim. E aí ele me reuniu comigo e com a Mariana, que é assessora especial aqui na Pró-Reitoria, e pediu que a gente fizesse o mapeamento dos processos, dos procedimentos aqui na Pró-Reitoria. Então, como a gente já tinha alguma coisa da dissertação, e ele elogiou muito a dissertação, ele pediu que eu falasse sobre quando ele entrou, enfim, como ele é da área de administração, eu acho que surgiu, né, o interesse também. E aí a gente já fez, né, na época a gente fez uma planilha que mapeava tudo que cada servidor fazia, na ausência dele, né, quem respondia por aquele processo. A nossa intenção era sempre colocar pelo menos 2 pessoas em cada processo. E aí, quando eu falo processo, não é processo físico, não, é questão de procedimento mesmo, né, de atividade. E aí, a nossa equipe é pequena, nossa equipe tem 18 pessoas. 11 pessoas, não sei de onde eu tirei 18. Nossa equipe tem 11 pessoas. E aí, é porque 18 é nossa confraternização. Aí eu tô com isso na cabeça. Isso vai parecer corte. Mas, enfim, a gente tem 11 pessoas na equipe, então não é possível colocar, né, 2 pessoas ou 3 em todos os processos. Mas, como a gente tem esses procedimentos padronizados, na ausência da pessoa por questões de férias, enfim, a gente consegue conduzir os processos. Por mais que a gente não seja expert, a gente consegue conduzir porque tem procedimentos padrões. Então, assim, também foi uma surpresa muito grande. A partir de 2019, quando o Evandro chegou, a gente conseguiu implantar algumas questões. E aí veio a pandemia, né? E aí, assim, foi péssimo, claro, mas a gente conseguiu implantar muita coisa pós-pandemia. Entendi. E falando sobre isso, né, sobre aplicação, queria que você me dissesse se você acha que com os achados, os resultados, se seria possível aplicar em outras universidades ou em outros contextos o seu projeto. Claro, eu acho que é super aplicável. Ele precisa ser atualizado, né, de alguma forma, porque, como eu disse, na época a gente não tinha marco de governança digital, a gente não tinha o processo eletrônico nacional, que ajudou muito o governo, né, formalizar isso, que foi um top-down, né? Então, assim, todas as universidades estão padronizadas, essa questão do próprio SEI, que também já é um sistema padronizado. Essas políticas de dados abertos também ajudou muito, porque agora tudo nosso tem que ser transparente, né? Enfim, eu acho que ele tem muito potencial, apesar de ser muito inicial, talvez, sabe?
assim, ele não deixa de ser atual, porque as lacunas que foram encontradas naquela época foram resolvidas, né, a partir dessa sistematização. O gov.br também veio com tudo, né? Não sei se você conhece, eu estou falando termos que são muito comuns, né, na administração. Eu conheço alguns. Conhece. Então, no contexto das universidades, principalmente. Então, assim, foi um marco o gov.br, o processo eletrônico nacional. Então, assim, eram coisas que não existiam naquela época. Então, talvez se uma pessoa olhar hoje os resultados, olhar minhas sugestões, eu falar assim, mas isso é coisa muito simples. Mas é porque a gente não tinha isso tudo de tecnologia, isso tudo de normatização, né? E incentivo mesmo do próprio governo federal, né? Esse gerenciamento mesmo, né? Top-down, né? Pedindo que a gente faça realmente, legitimando as nossas ações, enfim, isso não tinha na época. Então, acho que é sim super válido, principalmente, né, em contextos que as universidades iniciem os processos, né? Porque a gente já não inicia já no SEI, por exemplo, que era um processo novo. Eu tenho que desenhar esse processo primeiro. Então, tem dicas, formulários, enfim, que a gente pode utilizar, que estão, né, que foram na época da dissertação e que podem ser usados. Entendi. Que bacana, né? Querendo ou não, já é ideia para quem está hoje no Profiap. São ideias de projetos, né? Que é justamente isso que eu ia te perguntar. Que recomendações você deixaria, né, para as instituições ou estudantes que desejam, né, gerar impacto, no seu caso em específico, e implementar políticas efetivas de gestão do conhecimento? Então, eu acho que a dica de ouro é a gente fazer algo com que a gente se incomoda, né? Porque se incomoda a gente, incomoda mais gente, imagino, né? E a administração pública, ela está aí para ser aprimorada. Tem várias coisas que acontecem, né, no setor privado, que já foram testadas e que a gente pode trazer, né, para o setor público como forma de melhoria, de desburocratizar, de ser mais transparente. Eu acho que a intenção, e pelo menos é onde eu verso, e eu imagino que a maioria das pessoas é nessa parte de transparência, governança, accountability, que a gente precisa mostrar para a sociedade o que a gente faz, né? Até para legitimar o nosso trabalho. Inclusive, hoje no doutorado, eu tenho estudado muito a parte da teoria da legitimidade, trazer a parte de sustentabilidade, ESG, né, para as universidades. Então, assim, eu acho que, primeiramente, tem que pegar algo que te incomode, né? Que você vê que não está legal. E, em segundo lugar, focar numa literatura já consolidada, que aí eu acho que não tem segredo, às vezes um modelo que já foi implantado em outro lugar, em outra instituição, em outro país, e conversar, né, com a sua instituição ou com o lugar. O mestrado ele é um pouquinho mais focado, né? Então, assim, se for fazer um estudo de caso, sei lá, conversar com o setor que você trabalha ou com a instituição que você trabalha, né? E a gestão do conhecimento, apesar, né, de ter sofrido muitas modificações, ela ainda é atual, né? A gente ainda tem muita dificuldade de transformar conhecimento tácito em conhecimento explícito. E existe a possibilidade também de trazer questões assim de gênero, né? Que o conhecimento, intuição, né? Enfim, eu acho que tem muito o que conversar ainda, mesmo se alguém quiser fazer nessa área. Na época eu dei algumas sugestões de pesquisa, mas assim, se estiver ultrapassado, se a pessoa achar que não convém, se quiser, né, até conversar comigo, me coloca à disposição. Mas eu acho que é uma área que ainda tem muito o que desbravar, o que conversar, ainda na administração pública, né? Porque não adianta a gente ter ferramenta se a gente não sabe utilizar a ferramenta, né? Atualmente a gente está tentando implantar o PGD, né? Que nas universidades houve uma tentativa de fazer a redistribuição também, né, a redistribuição da força de trabalho. O governo ele tem lançado umas ideias nesse sentido. Então, assim, eu acho que a gestão do conhecimento ela ajuda muito para a gente conseguir mensurar o que a gente faz também, né, trazer para o papel o que a gente faz e até para a gente conseguir alguns
alguns benefícios que a gente tanto luta, né? Que é o próprio PGD, né? E outras questões, assim, o trabalho remoto, enfim. Porque a gente, às vezes, fica naquela, né, de ter medo de passar para o outro, medo de passar para o papel. Eu acho que a gente não precisa, não tem que fazer isso. A gente trabalha muito e a gente mensurando isso, né, trazendo como processo, a gente só tende a melhorar a administração. E aí a gente compartilhando, as pessoas trazem novidades, são cabeças a mais para pensar e os processos só vão melhorando. Né? No próprio SEI, os processos eles sofrem, né, modificações direto, as bases de conhecimento, os fluxos de processo. Então, assim, a intenção é sempre melhorar e a gestão do conhecimento ainda é um tema muito atual, assim, caso alguém queira continuar pesquisando, né, e trazendo para a sua área aí de conhecimento. Muito bacana, Ludmila, muito bom, né, ouvir isso de você. Bom, agora já chegando na reta final, como eu falei com você, é mais uma conversa rápida, né, para você trazer um pouco das suas experiências e falar um pouco do seu projeto que gerou impacto. Mas eu queria que você, falando agora da sua experiência, contasse para a gente qual foi o maior aprendizado pessoal e profissional que você levou de toda essa experiência de cursar, né, o Profiap, o mestrado. Então, o Profiap ele foi muito importante para mim. Não foi fácil. Eu não vou falar que foi difícil, não, mas realmente não foi fácil. Essas transições na pró-reitoria, tanto dos servidores como da gestão, elas atingiram o meu mestrado assim, de maneira transversal, então estava muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas a vida é isso, né? Agora no doutorado também tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem que aprender a lidar. E no âmbito pessoal, foi uma experiência assim incrível poder ouvir as pessoas. Né? Eu acho que a parte da entrevista eu aprendi muito. Eu gosto muito de ouvir, de aprender com pessoas, principalmente pessoas mais experientes. Então, foi tipo uma conversa com o seu ídolo, sabe? Foi muito interessante, assim, pessoas que eu admiro muito, servidores que eu tenho muito respeito, carinho, enfim. E no campo profissional, me abriu portas, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que acho que a minha vida, as coisas acontecem tudo muito por acaso. Mas hoje, olhando para trás, eu acho que não aconteceu por acaso. Eu acho que tem um caminho que faz algum sentido e que foi traçado, né? Desde o meu TCC, que eu formei em secretariado executivo, que eu apliquei também, eu fazia estágio na Mercedes-Benz. Na época, a gente tinha o 5S, que também eram procedimentos de qualidade, de melhoria dos processos. Aí, no mestrado, eu não lembrei do meu TCC, mas eu vejo, nossa, tem relação, né? E agora com doutorado também, né? Eu acho que é um desejo de desburocratizar e de deixar a administração pública um pouquinho mais transparente, mais acessível e tirar não sei nem se existe essa palavra, esse pessoalismo, né, essa questão que incomoda a mim e a tantos outros de tentar resolver uma situação e não conseguir porque ela está atrelada, vinculada a um CPF e não um CNPJ, né? Então, assim, eu acho que é isso, assim, foi sofrido, não foi fácil, mas foi uma oportunidade, assim, incrível de aprendizado, pessoal, conheci muita gente bacana, muita gente legal também, os próprios colegas, professores. Então, assim, eu sou muito feliz. Gosto, assim, foi uma experiência que gosto de falar que o Profiap faz parte da minha vida ainda, né? E é uma experiência que eu acho que tem que continuar. O programa, ele traz benefícios não só pessoais, mas eu acho que para a instituição, tem outros colegas também que fizeram trabalhos, que melhoraram o processo, melhoraram procedimentos, ou que simplesmente analisaram, levantaram problemas, né? Trazem a incógnita, que também não é tão simples, mas eu acho que é um programa super relevante assim, na administração pública e dentro da UFV principalmente. Bacana, Ludmila, ouvir você falando isso. Querendo ou não, né, você por já ter passado por todo esse processo, sua fala, você pode ter certeza que é muito bem-vinda, né, para a gente, para aqueles que também nos acompanham.
Bom, conforme eu te falei, a gente já está na reta final. Era realmente um bate-papo curto para você falar um pouco das suas experiências. Novamente, né, enfatizando aqui, é muito bom ter você, uma pessoa experiente, né, e que conseguiu aplicar de forma prática o seu projeto dentro do ambiente em que você estava atuando, né? Então, você trazer todos esses conhecimentos para a gente, todas essas falas, pode ter certeza que está nos ajudando muito. Então, fica aqui nossos agradecimentos, eu em nome de todo o Profiap, e depois, posteriormente, eu vou disponibilizar o seu trabalho, né? Igual você falou também, vou deixar o seu contato, o e-mail, para quem quiser conversar um pouco mais com você sobre. Mas é isso, fica aqui os nossos agradecimentos e um até logo. Obrigada, estou à disposição. Desculpa se eu falei demais. Não, E- só falou coisas bacanas, importantes, né? Eu queria a gente que tivesse mais tempo aqui para você trazer muito mais, mas o pouco que você trouxe pode ter certeza que vai gerar muito impacto, né? Vai ajudar muita gente. Joia, continua à disposição, gente. E sucesso para todo mundo aí. Não sei quem vai assistir a live, se são alunos, né? Eu imagino que sejam, mas assim, sucesso na caminhada, busquem problemas reais, não se acomodem, né? Eu acho que a formiguinha está ali atiçando, o serviço público tem muito a melhorar e é a gente que vai, né, viabilizar essa melhora. Com certeza. Bom, fica aqui então um até logo desse projeto tão incrível, mas que trouxe muitos resultados positivos aqui para todos os ouvintes. E é isso. Até mais. Tchau, tchau, Até gente. mais. Obrigado. Tchau.